Telescópio no ar para você que se conecta com a gente através do canal 8 da NET, também através do nosso aplicativo e também das redes sociais da TV. É sempre uma alegria poder estar junto com você, estar ao vivo trazendo aqui essa programação para que você possa participar, para que você possa mandar aí a sua pergunta, sempre trazendo também os temas importantes aqui da nossa região e de todo o Brasil. E já iniciamos o nosso programa aqui falando de algo que despertou aí, que foi manchete em muitos locais, que teve uma grande discussão nas redes sociais, que é a questão então do estupro culposo, né, que foi conhecido dessa forma, que foi um caso que aconteceu e que teve aí, de certa forma, uma ação judicial que chamou muita atenção. E para conversar aqui com a gente, nós vamos conversar com a Samira Albuquerque, ela que é advogada aqui de Itapetininga, sempre presente também nas lutas pelo direito da mulher. Samira, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bem. E Samir, primeiro eu gostaria de perguntar aqui, né, a respeito de tudo hoje, né, pelo que já se consegue entender. É claro que os primeiros relatos, eles sempre são, vamos dizer assim, muito confusos tudo, mas hoje já, pelo que nós conseguimos enxergar de tudo isso, né, o que aconteceu primeiro, assim, para chamar tanta atenção? O que teve de diferente nesse caso em específico? Guto, é o seguinte, é importante para que as pessoas que não são do universo jurídico compreender a situação, que dentro do direito criminal, né, nós temos o Código Penal, que é onde estão descritos os crimes todos, né, a grande maioria dos crimes. Nosso Código Penal é de 1940, então ele teve alterações através de algumas leis, de edições. E temos o Código de Processo Penal, que é onde vem todo o regramento de um processo, de como um processo, uma ação criminal corre, desde a fase de investigação, até que chegue até o Ministério Público, quando é uma situação que é uma ação pública, que é, no caso de estupro, uma ação pública incondicionada, né? E então tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente trazer de informação para os espectadores aqui do programa, para compreender aonde é que chegou nesse estupro culposo. Então a coisa funciona da seguinte forma: no Código Penal vem lá descrito um crime, tá? Vem dizendo quando é que esse crime é praticado, por quem que pode ser a vítima, quem que pode ser o autor. Por exemplo, vamos falar de um crime simples, homicídio. O artigo do homicídio diz matar alguém. Aí a gente, quando está estudando direito, a gente aprende assim. Você pergunta, quem matar? Alguém. Quem matou? Não sei. Então, tanto o sujeito pode ser qualquer pessoa, como a vítima também pode ser. Tá? Isso é a questão da gente entender o tipo penal. Para você saber a consumação desse crime. Existem os crimes materiais, o homicídio é um crime material, e o estupro também é um crime material. O que isso quer dizer? É um crime que, para ele se consumar, precisa de resultado. Precisa que se produza um resultado natural à ação causada pelo autor. Então, no caso de um estupro, que o artigo que é atual do estupro, ele teve uma alteração, tá? Ele teve uma alteração. Antes existia um artigo que falava especificamente de atentado ao pudor. Hoje isso foi englobado. Então, no artigo de estupro, a prática de conjunção carnal ou de qualquer ato considerado libidinoso, e aí no libidinoso entra qualquer situação que seja para satisfazer a vontade sexual do autor, é considerado libidinoso. Isso pode ser sexo oral, pode ser masturbação, enfim, tá? Para que as pessoas consigam entender, enxergar o cenário, tá? O que acontece? Na situação do estupro, é necessário que o autor pratique um ato que realmente produza um resultado à vítima. No caso do estupro vulnerável, que é a situação da Mariana Ferreira, né, da Mari Ferrer, conhecida pelas redes sociais como Mari Ferrer, ela foi denunciada por estupro vulnerável, estupro de vulnerável. Quando é que acontece essa situação? Quando é menor de 14 anos, quando a pessoa tem algum tipo de deficiência física ou mental, ela não tem condições dela se defender, dela resistir, né? Ela tem muito mais dificuldade para resistência, ou por alguma razão ela está
sem capacidade de se defender por bebida ou porque ela foi drogada, e foi o que o Ministério Público entendeu quando ele fez a denúncia. Ela não estava em plena consciência durante o ato, seria isso? Exatamente, exatamente. Isso foi o que o Ministério compreendeu depois de toda uma investigação que aconteceu, porque, na verdade, a situação ocorreu em 2018, né? E agora é que está sendo feito aí o julgamento. Então, depois de toda a investigação, de colher as provas da defesa, prova de acusação, contestações, depoimentos de testemunhas, juntar imagens de vídeos, enfim, toda a parte de provas que foram apresentadas na fase de investigação policial. Isso foi remetido ao Ministério Público e compreendeu que era uma situação de estupro de vulnerável. Por que causou surpresa, na verdade, essa situação? Porque houve uma estranheza no parecer do Ministério Público ao final, ali na situação da audiência, nas suas alegações finais. Porque ele veio contrariando a própria argumentação dele de que a menina estava vulnerável e que ela não tinha condições de compreender o que estava acontecendo com ela. Ele chegou numa conclusão de que todas as provas que foram juntadas não eram suficientes para considerar realmente que ela estava sem condição de compreensão, que ela estava dopada, muito embora tenha sido juntado DNA, né, sêmen, tenha sido juntado, foi colhido material, né, de exame de corpo de delito, foi feito verificação de exame toxicológico, e assim, é importante que todos saibam que esse tipo de crime, ele corre em segredo de justiça, é sigiloso. Então, nós tivemos acesso porque houve esse vazamento de informações, tanto é que as instituições agora estão pedindo a quebra mesmo para que isso venha conhecimento de fato na íntegra ao público. Eu li a sentença e a questão da palavra estupro culposo, ela surgiu por quê? Porque tanto o Ministério Público quanto o juiz, eles vieram com a decisão, né, o Ministério Público com parecer e o juiz com a decisão de que representava que a garota estava bem, estava sóbria, que ela conseguiu se comunicar com os amigos também disseram nos seus depoimentos que enquanto estavam ali com ela não aparentava que estava embriagada ou alterada, e que se houve ali algum tipo de relação sexual, ele não teve a intenção de estuprá-la. Quando eles falaram dessa maneira, entrou a história do estupro culposo. Porque não existe a coisa de não ter intenção de estuprar alguém. E aí entra de novo na aulinha de direito do que é um crime doloso e o que é um crime culposo. O dolo exige intenção do agente, né? Em muitas situações, um crime doloso, a pessoa, ela programa, ela premedita, ela agenda, ela orquestra o dia, o horário, como é que ela vai fazer, né? Ela tem realmente pretensão em realizar e conseguir um resultado. É possível tentativa? É possível. Quando as circunstâncias alheias à vontade desse agente colaboram para que ele não consiga concluir com o objetivo dele. Então, a tentativa é possível num crime material, num crime doloso. Mas no crime culposo, não existe essa possibilidade de tentei, não consegui, não tive a intenção, sabe? É possível tentativa de estupro? Se alguém ali no momento chegasse e impedisse, nesse sentido seria possível uma tentativa de estupro. Mas não ter a intenção de estuprar ficou um negócio muito esquisito. E foi a partir daí que começou-se essa repercussão, né, nas redes sociais. Então a gente teve aí um primeiro momento que diz respeito à materialidade do crime, teve o momento do rito todo de investigação processual,
teve o momento da audiência, que é uma outra situação, e o momento da repercussão, que é o nosso tribunal permanente hoje em dia, nas redes sociais, que fazem os seus julgamentos de acordo com aquilo que entendem como certo e errado, né, mesmo sem ter formação técnica para isso. Agora, o que mais é pertinente para nós nessa questão é o seguinte: enquanto advogados, né, para nós é muito difícil a gente conseguir ter noção, porque a gente não tem acesso aos elementos probatórios para saber o que é que foi apresentado, o que é que não foi apresentado e até que ponto é relevante ou não é relevante. Tudo isso ainda está muito especulado, tá? E é possível recursos por parte da defesa, né, dos advogados de defesa da Mariana, enfim. Então, a questão da decisão judicial, ela pode ser aí passível de recurso. O problema é o tratamento que a Mariana teve durante a audiência. Isso é que está sendo, assim, repudiado, né, de forma geral. Inclusive, na nossa cidade, houve uma nota de repúdio por parte da nossa presidente aqui da subseção da OAB de Itapetininga. Ela fez essa nota de repúdio, porque, embora seja um colega de profissão, nós temos um código de ética e a postura foi antiética. E, doutora, tratar a menina daquela maneira, né? Sim, pode falar. Só antes de nós entrarmos ainda nessa questão do tratamento, que eu gostaria muito que você trouxesse aqui pra gente até quais são os elementos ali que ficaram, de certa forma, no mínimo estranhos, né? No mínimo, vamos dizer assim, fugindo de toda a normalidade do rito ali. Mas antes, só falar pro pessoal que está em casa, que está participando com a gente aqui, se quiserem mandar perguntas, quiserem colocar seus comentários aqui também, podem participar com a gente através do facebook.com/TV Itabê, também através do nosso aplicativo aqui do TV Itabê. Você tem nosso contato de WhatsApp aqui para participar, para mandar seu áudio, para mandar sua pergunta também aqui pra gente. E, doutor, é só trazendo ainda a respeito do caso, né, e desse título, principalmente, ficou muito conhecido, né, do estupro culposo. Algo que eu vi em alguns locais, eu gostaria até de saber, assim, sabe, algo absurdo, mas, assim, se dessa forma, talvez se encaixaria num estupro culposo, que seria se ele fosse obrigado a estuprar, ou seja, alguém com uma arma falando pra ele, não, você vai obrigar, senão eu vou atirar em você. Tudo isso sim poderia configurar um estupro culposo, ou nem dessa forma poderia ser algo que seria tipificado dessa maneira? Sob grave ameaça, né? Na verdade, daí ele estaria sendo vítima de um crime em que ele estaria sob grave ameaça, mas que isso viesse configurar um estupro culposo, porque entra na questão do que é o culposo, né? Que é o que eu ia falar, que a gente usa muito o exemplo de acidente, né? De trânsito. No acidente de trânsito que decorre a morte de alguém, o homicídio culposo nessas situações, ele acontece de que forma? Não houve intenção de se provocar o resultado, porém o autor, né, ele teve uma dessas três condutas. Ou ele foi negligente, ele deixou de fazer algo que ele deveria ter feito, então é uma conduta omissiva, tá? Como exemplo disso, por exemplo, vamos para a praia, mas não faz revisão do carro, não troca o pneu, são ações omissivas, são condutas omissivas, tá? Ou por uma situação de imprudência, que acontece com excesso de velocidade, ultrapassagem em faixa dupla, esses desrespeitos à sinalização de trânsito. E imperícia, quando o cara, eu mesmo vou arrumar aqui o meu carro, eu não preciso levar no mecânico, e ele vai fazer uma gambiarra lá e acaba produzindo aí um acidente. Então, a culpa, ela acontece quando ocorre o resultado, mas o agente, ele não praticou a ação esperando que esse resultado acontecesse. Infelizmente, veio acontecer. Então, como é que dentro de uma situação de estupro, o cara, eu fiz isso, mas eu não quis praticar esse resultado. Eu agarrei, eu a importunei, eu tive conjunção canal com ela estava numa situação em que ela não tinha como dizer não, mas eu não quis praticar esse resultado, eu não estava achando que eu estava fazendo alguma coisa errada.
Então, fica muito difícil da gente realmente engolir essa situação. Especialmente, Guto, porque assim, aí que entra na questão da repercussão social. É um problema que não é uma realidade da Mariana. Toda mulher que acaba indo para esse enfrentamento de denunciar uma situação de violência sexual, até porque é importante que as pessoas saibam que o crime de estupro é um crime que não prescreve, tá? Pode passar a vida inteira, a pessoa resolve daqui 20 anos fazer uma denúncia, ela pode, porque é muito comum que aconteça, por exemplo, na adolescência, a menina não tem noção do que está acontecendo, resolve contar para a mãe, para o pai, bem depois. Então, é possível buscar justiça depois disso, tá? Então, assim, no crime de estupro, é sempre comum que haja questionamento, porque só quando a mulher realmente acabou de ser estuprada e foi para um hospital e passou ali pelo exame de corpo de delito, foi colhido o material dela, foi tirado fotos do corpo, enfim, foi feito tudo que foi possível de exames para provar que ela tem chances de condenar o seu abusador. Fora essa situação, a palavra dela versus a palavra do abusador, testemunhos de pessoas que possam dizer de fato aconteceu, são muito frágeis para a condenação de uma violência sexual. E é por isso que a gente tem tão poucos casos de mulheres que estão estupradas e que procuram a justiça. Tanto um exemplo que a gente tem, que aconteceu, é a situação de uma mulher que resolveu denunciar o João de Deus e a partir dela apareceram um monte de mulheres e mesmo com a palavra de todas essas mulheres ainda ficou aquele questionamento de por que elas não falaram isso antes? Por que elas não denunciaram antes e vieram falar agora? A voz dele ainda tinha mais peso do que todas aquelas centenas de mulheres. Então por aí vocês veem quanto é complicado para uma mulher que passa por uma situação de violência sexual e em busca de defesa de seus direitos. Muito bem, é algo muito importante mesmo de trazer aqui no Telescópio, trazer a importância mesmo dessa consciência, né? E de ser também, talvez, nesse momento duríssimo que deve ser para uma vida de uma mulher, se você, vamos dizer assim, poder apoiar, poder estar do lado, poder dar o auxílio necessário nesse momento também é muito necessário, temos essa consciência sempre. E doutora Samira, falando a respeito então do tratamento durante o processo, principalmente durante essa audiência, acho que foi o ponto culminante aí, né? Que existem até, vamos dizer assim, relatos, existem vídeos e tudo desse momento. Quais são os principais pontos ali a chamar a atenção dessa anormalidade que foi essa audiência? Guto, uma audiência, agora elas estão acontecendo de forma virtual, mas mesmo que presencial, é comum que entre as partes, né, que entre a gente prepara o cliente, principalmente quando a coisa está relacionada, por exemplo, com direito de família, separação, partilha de bem, a gente prepara, olha, deixa que nós vamos conversar, porque nós somos os técnicos e a gente não está envolvido emocionalmente, né? Mas é normal que haja ali um calor, uma emoção por parte das partes, dos clientes. Mas o que se espera de técnicos jurídicos, dos operadores do direito, dos advogados, do Ministério Público e do magistrado é que exista um comportamento ético, um comportamento que mantenha a ordem, né, principalmente por parte do magistrado, que mantenha a ordem durante a audiência. E o advogado do acusado, ele dá dor de braçada ali em relação à menina. A gente assistindo as imagens, a gente vê ela, uma menina ali sozinha, né, com a idade que ela tem, mas só homens ali ao redor dela, sendo massacrada, sendo assim, realmente desacreditada do que aconteceu com ela, ele falando sobre as fotos dela, ele falando que, garota, vamos falar a verdade, vai, você
se publicando foto agora com carinha de choro, não sei o quê. Assim, realmente, de uma forma completamente desrespeitável, né, com a condição dela, independente do que o juiz depois vai sentenciar. O que se esperava ali naquele momento era que o Ministério Público, numa ação dessa, numa ação que é uma ação penal pública incondicionada, e o que isso quer dizer? Uma ação penal pública incondicionada, por mais que eu, Samira, tenha sido vítima, ou alguém da minha família foi assassinado, e eu chego lá e falo para o Ministério Público, eu não quero que processe. Eu perdoei, eu não quero. Não tem isso. O Estado tutela, porque, na verdade, essa pessoa que cometeu esse crime, ela não causou lesão só ali, para mim ou para minha família. Ela causa lesão para uma sociedade toda. Então, o Ministério Público, ele tem o papel de tutor dessas situações. Então, se esperava que ele ali tutelasse os direitos, até porque ele denunciou a situação como um estupro de vulnerável, né? E depois ele se contradiz no final com as suas alegações. E o juiz, então, ele deveria ter dado um corte naquilo, sabe? Então, assim, eu não vi, no que eu assisti, que existiu de forma, assim, firme, realmente, uma postura do magistrado, ou mesmo uma intervenção do promotor, que chegasse e dissesse para esse advogado, parou, sabe? Você está indo longe demais, muda esse tom, apresente as suas alegações, mas não fala assim com essa garota, sabe? Então, realmente foi algo que passou dos limites, e é importante deixar também claro que uma sentença judicial, para ela ter legitimidade, né, para ela ter valor, para ela ter validade, ela tem que cumprir também com requisitos do processo penal, né, para que ela tenha ela tem que respeitar um conjunto de formas que existem dentro do rito. E a audiência válida também é um dos requisitos para que essa sentença tenha valor. Então, é possível, inclusive, que essa sentença seja anulada por conta do que aconteceu durante a audiência. É possível que haja um recurso, por exemplo, pedindo para anulação dessa sentença, porque como é que pode uma sentença ter valor se nela nem se constou o que aconteceu? Porque eu vi a sentença, tem mais 50 páginas. E até onde eu vi, de fato, não veio nada falando estupro culposo. Eu procurei, eu não achei, mas vem falando que não se localizaram evidências suficientes, enfim, essa coisa toda, tá? Mas, geralmente, numa audiência, ainda mais uma audiência gravada, o que acontece? Fica ali registrado cada palavra nossa. Tudo o que nós dissemos. Então, para isso tem um escrevente técnico, quando ele está ali do lado, né, que vai ali fazendo a transcrição de tudo que está sendo dito, e hoje em dia é feito através de gravação também de imagens, né, que a gente consegue acessar depois pelo site do tribunal, porque hoje é tudo peticionado eletronicamente. A gente consegue visualizar depois essas audiências também, né, os advogados da parte, né, assim, quem está dentro do processo. Então, é importante que se compreenda que talvez essa sentença não tenha não seja nem reconhecida, que ela possa até ser anulada, de tamanha a gravidade do que aconteceu durante a audiência. Muito bem. Samira, mas uma questão aqui para colocar, né, para o pessoal que está acompanhando tudo isso, que está, de certa forma, preocupado com tudo isso que aconteceu, né? Isso, ele pode, vamos dizer assim, surgir também contra, vamos dizer assim, o magistrado ou o Ministério Público, alguma forma de advertência, alguma forma de punição, caso apurado que houve, sim, excessos, que houve uma omissão, pelo menos, ali do corte desse advogado, ali que estava, né, defendendo o réu ali, se poderia também, nesse caso, ele ter algum conselho de ética, alguma coisa assim, alguma normativa até mesmo da própria OAB contra ele. Existe alguma previsão para isso? Não, já está acontecendo, né? Assim, já foram acionadas todas
as corregedorias dessas instituições que estavam envolvidas e provavelmente tudo isso vai ser apurado, cada qual vai verificar aí qual vai ser considerando, né, cada um vai verificar o que entendeu, se de fato houve excesso ou não, mas muito provavelmente vai ter sim aí por parte da OAB, do Ministério Público e da magistratura colocações a respeito desse comportamento na audiência, sim. O que não pode acontecer, Vitor, é que isso vire regra, né? E infelizmente, quando eu falo vire regra, já é meio que uma regra, sabe? É triste dizer isso, mas é muito comum que pessoas, às vezes as mais simples, que têm desconhecimento de lei, vão para uma audiência, mesmo acompanhadas de seus procuradores, e sejam, assim, desprestigiadas, desmerecidas, porque elas não têm conhecimento da letra da lei, então são tratadas de uma forma assim, sabe? Você não entende nada, sou eu que entendo aqui. Então, existe essa postura, não são todos, óbvio, não vamos generalizar, mas existem sim promotores e juízes e advogados que se sentem donos da verdade, né? Infelizmente. Isso em qualquer área, né? Não é só na área, não é só no universo, no cenário judiciário, né? Mas acontece muito. Muito bem. Doutora Samira, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Se quiser deixar um recado final ainda para quem está participando, mas eu acredito que gira muito em torno, né, de toda essa discussão, que ela levante mesmo a necessidade, sim, de se continuar denunciando, da punição real e efetiva, né, dos agressores, né, que realizam esse ato bárbaro aí, e que também, vamos dizer assim, que essa entrevista ela consiga também ajudar um pouco mais nisso, né, ajuda mais um pouco mais nessa cultura mesmo de conseguir tirar tudo isso do nosso dia a dia. Mas fica aqui o agradecimento da TVI para vocês. Se deixar algum recado final, fica aberta a câmera da TVI para você. Guto, eu queria terminar dizendo que nós não podemos relativizar esse comportamento, e é o que a gente vê na rede social, sabe? Continua com aquele papo de, mas nem todo homem é assim. Não, o recado tem que ser para todos os homens, sim, porque por mais que você não seja agressor, por mais que você não seja o abusador, por mais que você não ofenda uma mulher, não a assedie no trabalho, você, enquanto homem, se você presencia algum outro fazendo uma piada ou fazendo alguma colocação que desrespeite a mulher, você está ainda ajudando a disseminar essa cultura de violência e de abuso contra as mulheres. Então, não dá para nós aceitarmos a naturalização desse tipo de comportamento. E as pessoas precisam tomar mais cuidado quando elas vão falar a respeito disso. Porque fica como se a menina tivesse querendo os 15 minutos de fama dela, porque o cara é rico, ela quer ganhar um dinheiro. Então é assim, como já aconteceu em outras circunstâncias em que, você nem merece ser estuprada, né? A gente teve aí uma deputada que passou por isso, inclusive, né? O presidente aí teve até que pagar uma indenizatória para ela, porque considerou que ela era feia, não merecia ser estuprada. E no caso de uma jovem bonita, ela está procurando aí os 15 minutos de fama dela. Então, cuidado com o que se é dito numa situação dessa, porque essa mulher que sofreu por uma violência, seja ela física, emocional, seja abuso sexual, qualquer tipo de violência, ela já está agredida, ela já está envergonhada, ela já se sente responsabilizada. Quando você abre a boca para você falar isso, você está agredindo ela de novo, você está matando essa mulher em vida. Então é esse o recado que eu quero deixar aqui para quem está nos acompanhando e assim, agradecer por você ter me chamado e aproveitar também para mandar um parabéns para o Maurício Herman, que é aniversário dele hoje, e eu há 3 anos atrás estava aqui fazendo entrevista com vocês, que sempre me acolhem e me recebem, e foi no dia do aniversário do Maurício, então eu queria aproveitar para mandar um abraço especial para o Maurício no aniversário dele. Muito obrigada pelo convite, Guto. Espero ter colaborado. Colaborou muito, doutora. Muito obrigado pela participação.